As ciências do consumo estudam o comportamento humano e buscam soluções para os problemas sociais e mercadológicos. Mas você sabe quais são as possibilidades de atuação para profissionais da área? Descubra nesse episódio. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Antropologia, sociologia, política, psicologia, neurociências, economia comportamental, bioética, esses são apenas alguns dos temas da grade curricular de Ciências do Consumo. A formação abre muitas possibilidades no mercado de trabalho. E para falar sobre esses caminhos, o meu papo é com o Thiago Pereira de Andrade, coordenador de Ciências do Consumo da SPM São Paulo. Seja muito bem-vindo à Primeira Jornada, Thiago. Obrigado, Zá. Agradeço a oportunidade. Vamos falar sobre ciência do consumo, né? O que você pode contar pra gente sobre a carreira e contar pra quem tá ouvindo, assim, o que pode trazer de interessante, de oportunidade pra quem tá decidindo pra onde vai agora na vida? Zá, eu agradeço mesmo poder falar para vocês, porque o curso de Ciências do Consumo ele é um curso pioneiro, né? Ele não tem nenhum concorrente direto e acaba gerando, na verdade, um pouco de insegurança, principalmente para quem é vestibulando, para os pais, porque eles ficam se perguntando, né, o que esse curso oferece, quais são as possibilidades de carreira, e é totalmente normal na fase da vida que a gente está escolhendo o que vai estudar, o que vai ser a profissão. Então eu acho que é importante, para entender como o curso é estruturado, o que se estuda nele, eu começar dizendo que ele é um curso basicamente de estudos do comportamento humano, aliado a técnicas de gestão e marketing, que é o DNA da SPM. Então, por que ele nasce? Os egressos, na verdade, de comunicação e publicidade, que é o curso mais antigo da SPM, eles vêm com a demanda para a própria faculdade que precisavam entender um pouco mais do comportamento humano e precisavam desenvolver uma visão um pouco mais crítica da sociedade. Porque eles tinham as ferramentas para trabalhar nas agências, nas multinacionais, só que eles recebiam demandas, eles precisavam, na verdade, desenvolver alguns trabalhos e sentiam uma lacuna, principalmente para quem estava na área de planejamento das agências. Eles falavam, bom, a gente podia entender um pouco mais de psicologia, principalmente, mas também de antropologia, filosofia, sociologia. Eles trazem essa demanda para a SPM e aí a gente vai dialogar com o mercado. Falar, será que esse cara, esse perfil de profissional que está sendo demandado pelos egressos, ele está de acordo com o que o mercado quer? Então a gente fez uma baita de uma consultoria com RH de várias empresas e estava de acordo. A gente realmente podia preparar um profissional para o mercado conforme esses egressos haviam pedido. E aí foi uma guerra, porque a gente queria fazer um curso de ciências do comportamento e podia enquadrá-lo tanto em ciências sociais, quanto em psicologia ou em filosofia. E aí a gente foi vendo onde cabia melhor para o MEC, porque o MEC ele não deixa a gente criar um curso do nada, ele tem que estar dentro de um leque de cursos já existentes. Você só escolhe uma opção, você não cria uma opção nova. Então a gente enquadrou ele dentro de ciências sociais. E aí, no começo, ele se chamava Ciências Sociais e do Consumo, e com o tempo, o próprio mercado foi chamando ele diretamente de Ciências do Consumo, e a gente assumiu. Então, ele não é um curso de Ciências Sociais, apesar disso estar dentro do bacharelado, ele é um curso que é totalmente inovador. Então, ele tem esse viés de estudo do comportamento, mas as técnicas de gestão e pesquisa, e, junto com tudo isso, uma visão crítica da sociedade, do mercado. Então, eles são verdadeiros transformadores. Legal, muito interessante, né? Você falar sobre essa camada nova mesmo que surgiu dentro desse questionamento aí que rolou com vocês. Isso é bem interessante para a gente também entender que as profissões elas vão se adequando à sociedade, né? O que a gente vai evoluindo e o mercado também vai se ajustando a isso. O que você trouxe agora é muito legal, na verdade, porque se você fosse pensar em 2013, na verdade, quando a gente estava começando a escrever o curso, a gente não tinha ideia necessariamente de todas as profissões ou todos os caminhos possíveis para os quais a gente iria preparar, na verdade, os nossos estudantes. Muitas dessas profissões que eles estão hoje, eu vou falar daqui a pouco algumas quais são, mas muitas dessas profissões nem existiam naquela época.
e outras estavam iniciando. Então a dinâmica de transformação do mundo contemporâneo é muito intensa, é muito intensa. Constantemente mudando e a gente tem que ficar sempre de olho, né? E agora pegando o gancho mesmo do que você estava falando, vamos pensar agora no mercado de trabalho, né? O que a gente pode trazer para quem se forma em ciências do consumo? Quais são as possibilidades de atuação dentro do mercado de trabalho? Quais as profissões que a gente de repente já conhece que estão ligadas e estão em alta nessa área, enfim. Então vamos lá. São 3 os pilares fundamentais que sustentam o curso e preparam para as profissões. O primeiro deles, que é inovador, é algo que não existia antes e não conheço nenhum outro curso que prepara necessariamente para isso, é trabalhar com gestão da diversidade e inclusão. Então, por ter essa visão crítica, pelas recentes conquistas das lutas por direitos na sociedade, sejam elas quais forem, então tanto a ascensão da luta pelos direitos das mulheres, comunidade LGBTQIA+, recentemente, que ecoou no Brasil, mas que é uma luta constante, que foi o Black Lives Matter, né, a luta antirracista. Então, esses são grupos que, historicamente, eles são excluídos, em alguma medida, da sociedade, e a gestão da diversidade e da inclusão, ela se tornou uma pauta, ela se tornou uma demanda social, advinda da luta pelos direitos desses grupos, e que o mundo corporativo ele foi se adequando, ele aderiu, ele viu a necessidade de criar departamentos dentro das empresas, até mesmo dentro das faculdades hoje em dia, e foi uma preparação que a gente viu como promissora e tem sido cada vez mais demandado. Então, um dos pilares é esse de gestão de diversidade e inclusão. Então, muitos dos nossos egressos estão trabalhando nessas áreas. Pilar fundamental, inclusive. Fundamental e bem contemporâneo. Uhum. O outro, na verdade, é especificamente do que eu já estava falando para você, de estudos do comportamento. Então, não tem nenhum outro curso que estuda o comportamento humano numa esfera tão complexa. Por exemplo, as ciências sociais clássicas estudam o comportamento humano em termos de grupo, né? Pela sociologia e pela antropologia. A psicologia, ela está restrita ao estudo do comportamento do indivíduo e um pouquinho em grupo quando se trata de psicologia social. E no caso do curso de Ciências do Consumo, essa questão do estudo do comportamento, ela é mais aprofundada e, ao mesmo tempo, mais complexa, o que auxilia muito os nossos egressos a irem trabalhar na área de BI, né, a inteligência de mercado, Business Intelligence, auxilia muito para quem está escolhendo na área de planejamento das agências, né, para quem está escolhendo essa carreira. Nesse sentido, existem muitos touching points, muitos lugares comuns com a carreira de comunicação e publicidade. Dentro, talvez, da SPM, nós somos talvez o curso que tem uma congruência maior com o curso que é o que está no nome, né, da faculdade, de marketing mesmo, só que talvez com uma profundidade maior. Eu costumo dizer que para essa parte de planejamento nós somos melhores, para as partes criativas não. Então, os nossos egressos, eles costumam atuar em cargos mais cerebrais nas agências, nas multinacionais, normalmente estão organizando, né, tudo o que está acontecendo ali. E, por fim, o terceiro pilar, que é o mais promissor de todos eles, que é aquele que mais emprega nossos estudantes, que é a área de Consumer Insights. Não sei se todos são familiarizados com esse termo, mas basicamente é a área de pesquisa. Então, cada vez que uma marca, na verdade, quer saber como vai comunicar um determinado produto ou até desenvolver o produto, ele precisa entender quais são as necessidades da sociedade. Essa área de Consumer Insights ou área de pesquisa de mercado, ela é acionada exatamente para entender como que funciona um determinado produto ou uma determinada comunicação para a sociedade. Vou dar um exemplo. E isso os nossos estudantes desenvolveram. A marca Danone, na verdade, ela é muito associada no nosso imaginário a um paladar mais infantilizado. Eles desenvolvem produtos para crianças, adultos e para todo mundo, mas por uma questão histórica... Memória afetiva, né? Memória afetiva, a gente sempre pensa Danone como o Danoninho, ou então produtos para crianças. Só que eles têm uma experiência internacional com nutrição, inclusive em lugares onde a vulnerabilidade alimentar é muito grande, né? Eles tiveram um trabalho social muito grande em Bangladesh, e eles têm outros produtos. E eles nos acionaram e falaram, olha, a gente quer
desenvolver produtos para nutrir, na verdade, para alimentar as pessoas que são mais velhas, né? A gente quer conseguir comunicar isso para eles. Só que a gente não sabe se a gente pode chamar eles de idosos, de terceira idade. Como que a gente chega até esse público? Acionaram o laboratório de Consumer Insights, que é dos nossos estudantes na SPM, e pediu para que a gente fizesse uma pesquisa. Eu não posso revelar os dados da pesquisa, que é confidencial. Eles nos acionaram e pediram uma pesquisa encomendada, real, para os nossos estudantes, para saber como eles fariam essa comunicação, como eles acessam esse público. Então, essa é a parte que talvez empregue o maior número dos nossos estudantes, egressos e, agora até puxando um pouco mais a sardinha para o lado do curso, para se ter ideia, nos 4 últimos semestres, as turmas que estão à noite, a gente só tem 2 estudantes que não estão trabalhando. Então, estou falando desde o 5º até o 8º semestre, e 2 estudantes que não estão trabalhando porque não querem. Eles recebem propostas constantemente. Eles optaram agora só por ficar estudando. E desses 4 últimos semestres, 70% estão estagiando, mas 30% já estão efetivados nas empresas. Legal. Então a empregabilidade está altíssima do curso. Isso é super interessante, viu, Thiago, para a gente contar aí para quem está ouvindo a gente, porque é um ponto que deve ser levado em consideração quando a gente está super confuso, né? E são direcionamentos interessantes para a gente pensar quando a gente vai escolher uma carreira aí. E pelo que a gente viu, tem muitos setores bem interessantes que estão ligados muito à evolução da sociedade, da coisa de se comunicar com o ser humano, né? A coisa humana parece bem presente dentro disso, né? De conhecimento e aprofundamento do ser humano. Assim, isso é bem legal. Exato, você está pegando no ponto fundamental do curso, né? A gente não pode comunicar, na verdade, o curso desse jeito, porque seria uma inverdade. A gente queria antes fazer um slogan que era assim: se você gosta de humanidades, se você quer cursar humanidades, porém tem medo de ficar desempregado, vem com a gente, né? É meio que isso. Você tem essa veia humana, mas está pensando também que você precisa, né, pagar os seus boletos. Exatamente. Massa, Thiago. Eu vou agora para uma pausa na conversa, mas a gente volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Bom, gente, eu tô de volta para continuar o bate-papo com o Thiago Pereira de Andrade, coordenador de Ciências do Consumo da SPM de São Paulo. Bom, Thiago, a gente terminou o último bloco falando sobre a relação de Ciências do Consumo com a humanidade. Agora vamos para aquele outro ponto que é um tema sempre polêmico, interessante e às vezes amedrontador, que é a inteligência artificial, né? Quais você considera que são os impactos da inteligência artificial dentro da carreira de Ciências do Consumo? Muito legal essa pergunta, Zá. A gente sempre pensa, ou fica maravilhado, na verdade, com os poderes que a inteligência artificial podem trazer para as profissões, às vezes até com medo de perder emprego, falar, nossa, será que isso vai afetar a minha vida? E é exatamente nessa interface de como ela afeta a nossa vida que o cientista do consumo, ele entra exatamente para trazer essa visão crítica. O que isso significa? Para quem já assistiu aquela série Black Mirror, para quem não assistiu fica a dica, mas que todo mundo fica até incomodado a cada episódio, né? É impossível não sair abalado. Super. Mexe com todos os nossos medos, inseguranças, enfim. Exatamente. Essa série, na verdade, ela não trata do desenvolvimento tecnológico. Ela trata principalmente de como nós nos relacionamos por meio dessas tecnologias que são poderosas. Então, a faca ela serve para você preparar o alimento, mas ela pode servir para você atacar uma pessoa. Então, o que é a tecnologia? A tecnologia nada mais é do que ferramentas que a gente desenvolve para executar tarefas. Só que essas tarefas elas podem ser assustadoras ou não, ou elas podem ser boas para a gente. Até o termo inteligência artificial, a gente contesta um pouco, porque o ser humano, ele não é como a máquina. A máquina ela só aprende de fora para dentro. E o ser humano, ele aprende de fora para dentro, simultaneamente de dentro para fora. Constrói, né?
Exatamente. E ele só constrói porque ele erra. A máquina não erra, a máquina só reproduz. Então, ele é um simulador de inteligência, ele não tem inteligência. Mas, enfim, essa questão é mais filosófica, não vamos ficar Sim. aprofundando muito nisso, mas essa visão crítica, pelo menos, nos faz pensar que sempre vai faltar essa operação humana. Eu acho que a gente não precisa ter tanto medo. A gente tem que ter medo quando o trabalho ele é mais executivo. Se eu só repito operações, se eu tenho um trabalho no qual uma máquina pode me substituir, é porque eu não estou investigando todo o meu potencial. Esse curso, por trazer essa visão crítica, por trazer essa visão estrategista de planejamento, ele nunca vai ser afetado pela inteligência artificial de forma direta. Então, eu posso, por exemplo, pedir para o chat GPT escrever um livro sobre um determinado assunto, mas eu vou precisar depois fazer o pente fino ali, eu vou precisar reler aquele livro, ver se aquilo faz sentido, confrontar aquelas ideias. Então, o ser humano ele sempre vai estar por trás da inteligência artificial e da máquina. E o cientista do consumo, por trazer esse olhar mais aguçado, mais apurado, ele sempre vai trabalhar em conjunto, não em confronto com o que a gente chama de inteligência artificial hoje em dia. Isso é muito legal, é um ponto que, inclusive, é bem específico mesmo das ciências do consumo, né? Essa coisa, a questão da humanidade dentro da ação como profissional e o quanto isso é fundamental, né, dentro dessa carreira. Então, acho que é um ponto bem interessante, porque a inteligência artificial realmente assusta muita gente. Ainda é um assunto que tem muitas nuances e interpretações e tal, mas é legal a gente pensar que, poxa, se a gente está trabalhando e desenvolvendo o nosso lado social e humano, tem que saber que isso é só a gente que consegue fazer mesmo, né? Essa parte é só nossa, não tem como. E se você for pensar, até mesmo hoje em dia, o bem mais valioso do mundo são os dados. E o cientista do consumo, ele vai trabalhar muito com os dados, ele vai trabalhar muito com pesquisas. E a coleta de dados, ela acontece de uma forma muito orgânica hoje em dia. Os celulares estão coletando nossos dados, até a forma como a gente consome, sei lá, os aplicativos de música e streamings, o computador, o tempo inteiro, a gente está fornecendo dados, a maioria das vezes sem saber, para os robôs, para as máquinas. Só que o que a gente faz com esses dados? A gente vai precisar de alguém para olhar para eles, interpretar, analisar, porque tem muitas formas diferentes de poder olhar para os dados, né? É ver o copo cheio, o copo meio cheio, meio vazio. Então, o que falta nesse copo? O que a gente faz com aqueles dados? O ser humano é quem vai decidir, né? Ele que vai trazer o olhar. E é esse o cientista do consumo, é o cara que vai olhar para os dados. Ele não vai necessariamente só trabalhar na coleta deles, ele vai ter que interpretá-los. Muito legal, importantíssimo. E agora, Thiago, a gente já falou um pouquinho, né, anteriormente sobre a SPM especificamente, mas o que você pode falar mais um pouco sobre a preparação desses profissionais? O que a SPM oferece, principais diferenciais, para a gente fechar isso aqui e contar para o pessoal que está ouvindo? Bom, a SPM, ela tem um diferencial que eu acredito que ele seja conhecido pela sociedade, ou principalmente pelos vestibulandos, que é, acima de tudo, a empregabilidade, que é altíssima, né? Eu já tinha tocado nesse ponto. Isso não é exclusividade do curso de Ciências do Consumo, os outros cursos da SPM também têm uma empregabilidade muito alta. Por quê? Porque há um diálogo constante com o mercado. Nós estamos a todo momento fazendo reunião com gestores, trazendo cases reais, como o exemplo que eu dei da Danone no curso de Ciências do Consumo, mas a gente tem muitas parcerias com muitas empresas e cada vez que a gente está fazendo essa ponte com o mercado, muitas vezes o mercado está atento ao que a gente está desenvolvendo e é por isso que eles estão a todo momento convocando os nossos egressos, né? Então, mas a gente está trabalhando também com tecnologia de ponta, os nossos espaços de ensino-aprendizagem, eles não necessariamente são ortodoxos, o que causa um engajamento maior dos nossos estudantes, né? Então, não necessariamente a gente está só com salas onde os estudantes estão enfileirados, eles têm muitos espaços interativos, com mesas móveis, redondas, e então a gente vai, na verdade, reconfigurando a todo momento a forma de aprender, a forma de ensinar, e eu acho que esse é um diferencial também que é de grande potência, né? Eu não vejo isso
acontecendo em outras instituições. Bem interessante, Thiago. Acho que trouxe muitas ideias e perspectivas novas, porque realmente, como você falou, né? A ciência do consumo é algo aí que está aparecendo, surgindo. Muitas pessoas ainda têm dúvidas, mas eu acho que você trouxe muita informação legal, muitos dados, né? Que são coisas tão importantes hoje, muitos dados interessantes. Eu acho que vai ser bem legal para quem está ouvindo a gente. Eu te agradeço muito pelo papo, viu, Thiago? Eu que agradeço, Zá. Pode confessar, você não imaginava que um cientista do consumo tinha tantas possibilidades no mercado de trabalho. Se você se interessou por essa carreira, não deixe de conhecer a graduação em Ciências do Consumo da SPM visitando spm.br. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Até mais, fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.